Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o que, sinceramente, a gente faz de melhor. Julgar livros pela capa. Só que, dessa vez, são as capas que eu mesmo fiz. Muito que bem, há 2 anos atrás eu já tinha feito um vídeo nesse estilo de julgar capas de livros que fui eu que fiz, fui eu que fui capista. Só que de lá pra cá, muita coisa no meu trabalho e no meu portfólio acabou mudando, algumas técnicas que eu uso. Na época eu usava muita montagem e manipulação de imagens e agora eu uso mais ilustrações. E muita capa acabou sendo produzida de lá pra cá, desde aquele nosso vídeo que eu gravei em 2018, se eu não me engano. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir a essa primeira parte. Por isso eu achei que seria muito pertinente trazer para vocês essa segunda parte, esse segundo vídeo, esse complemento àquele outro vídeo, onde eu vou conversar com vocês sobre como foi criar essas capas, o que eu acho dessas capas, se eu gosto ou não do resultado final de cada uma delas, e perguntar para vocês o que vocês acham. Enfim, espero de verdade que curtam. Não vão ser todas as capas que eu fiz, eu vou tentar me ater apenas àquelas que já foram publicadas, algumas outras ainda não foram publicadas, então não posso compartilhar aqui com vocês antes do autor anunciar. Mas enfim, espero que gostem e que continuem comigo até o final. Vamos lá? Ok, eu acho que a capa que simboliza um pouco esse divisor de águas de estilos e que representa bastante essa mudança de estilo que eu tive com relação a essas capas que eu fiz profissionalmente foi a de Virgem aos 30, que eu fiz para Natália Cabral. Essa foi uma história muito engraçada porque eu não sabia basicamente nada do livro antes de fazer a capa para ele. A Nath me contou um pouco que estava escrevendo ele, que estava em revisão, que ela estava querendo publicar e fazer um lançamento na Bienal para ele. E a única coisa que eu tinha mais uma noção com relação a Virgem aos 30 era que ele era um chick lit com uma protagonista gorda e que se passava no Rio de Janeiro. Essa era a informação que eu tinha como base para criar a capa de Virgem aos 30. Então eu fui seguindo muito esse feeling. E eu fui me inspirando um pouco nas tendências de como estavam as capas de chick lit lá fora, lá nos Estados Unidos. Eu pesquisei bastante, eu vi que estava uma tendência muito boa de capas com vetores, com ilustração. Então foi isso que eu acabei usando aqui para Virgem aos 30. E que, sinceramente, eu fico muito feliz de ter dado tanto certo, porque eu acho que deu uma cara perfeita para o livro, que eu depois, obviamente, eu li. E dá esse clima de história de comédia divertida, romântica e, enfim, acho que casou perfeitamente com a capa e foi um divisor de águas para mim, com toda certeza. E o mais engraçado é que toda essa tranquilidade que eu tive para criar a capa de Virgem aos 30 meio que não se repetiu para criar a capa da continuação que a Natália acabou lançando 1 ano depois lá na Amazon, que é Namorando aos 30, que é um conto que faz parte da história, mas que é protagonizado pelo melhor amigo da protagonista Laara, o Léo. E foi outra história que eu acabei criando a capa antes de ler, porque quando a Nath estava escrevendo O Namorando aos 30, eu estava revisando, no processo de revisão de criação de e-book do A Primeira Vez de Natalino. Então eu estava correndo contra o tempo porque eu precisava lançar em junho. E eu fiz a brilhante ideia de ter deletado lá no ano passado o arquivo original com a capa de Virgem aos 30. Então eu tive que recriar o estilo de capa de Virgem aos 30 para Namorando aos 30 do zero. Então eu tive que caçar qual foi a fonte que eu usei no nome da Natália, qual foi a fonte que eu usei no nome do título, e ver quais cores casavam e que combinassem com o estilo da capa do primeiro livro. Então foi um desafio, mas um desafio que acabou dando super certo e assim de primeira a Natália já aceitou o resultado final da capa. Ela não fez nenhuma alteração. E, enfim, tá aí na Amazon, tá as 2 capas e eu tenho bastante orgulhinho das 2, eu confesso. Outra capa que deu um certo trabalhinho para ser feita, que durou vários dias consecutivos e de mudanças, de alterações, foi a capa de 7 Minutos no Céu, da Rafaela Vieira, que também saiu, acho que no final do ano passado, se eu não me engano, e que esse livro é um spin-off de 7 Minutos no Paraíso, que ela publicou há alguns anos atrás, e que eu tinha lido na época. Qual foi o grande desafio dessa capa? Porque não fui eu que fiz a primeira capa, e a capa dessa continuação, mesmo que tivesse um estilo diferente, ela tinha que remeter
a capa do livro original da Rafaela Vieira. Então, assim, eu fui mostrando todo o passo a passo para a autora de como eu estava fazendo. Eu queria que a arte lembrasse um pouco o grafite, como se fosse pintado na parede. Então, por isso que eu usei essa textura de parede no fundo. A Rafaela foi muito solícita, ela mostrou várias outras versões da capa original para que eu visse combinações de cores, o que poderia ou não funcionar nessa segunda capa. A gente escolheu juntos as cores dessa ilustração. Ela fez alterações também no relógio que iria aparecer. Na minha ideia original era um outro relógio, e ela pediu para que fosse um relógio digital. Enfim, como eu disse, foi uma capa que deu um certo trabalho, mas que o resultado final dela ficou muito bom. E assim, eu olho para ela, entre as capas que eu fiz, eu fico com aquela coisa assim, putz, fui eu que fiz. Então, feliz com o resultado que acabou tendo a capa de 7 Minutos no Céu. Outra capa que eu posso comentar aqui com vocês, que já está disponível para venda, é a de A Teoria da Samambaia, da Barbara Hurd, que também foi um desafio muito engraçado, porque eu queria traduzir bem o título do livro de uma forma que explicasse um pouco o gênero que a história estava inserido, mas que não fosse muito óbvio. A Bárbara também, ela foi extremamente solícita comigo, ela mostrou imagens de inspiração dela para a história, como ela enxergava essa protagonista, explicou um pouco da história de A Teoria da Samambaia. Eu meio que pensei nesse conceito junto com ela, de que nós teríamos essa personagem saindo das folhas de Samambaia, como se ela estivesse superando esse obstáculo. Por isso nós temos bastante folhas de samambaias na capa. E desenhar essas folhas de samambaia na capa foi um processo longo e extremamente difícil. Acho que foi uma das ilustrações mais difíceis que eu já desenhei, o que é bem engraçado, porque tecnicamente ela seria uma ilustração fácil, mas não foi. A samambaia foi muito difícil de ser feita. E no começo era só do lado direito, mas a Bárbara achou que ficou um pouco nua a capa, então eu acabei acrescentando mais samambaias e o resultado é esse que vocês estão vendo. E foi um resultado muito feliz, porque o título A Teoria da Samambaia é bastante não usual, por assim dizer, e eu acho que a capa ajuda bastante a dizer aonde o livro quer levar você, aonde o livro quer levar o leitor. E a Bárbara gostou, eu gostei do resultado, e esse foi o resultado de A Teoria da Samambaia. Outra capa que me deu bastante orgulho de fazer foi a de Flores Amarelas, do Rodolfo Carvalho, porque o Rodolfo ele sempre teve uma ideia muito clara de como ele queria que a arte de capa fosse. Ele tem esse protagonista que é muito fã de Floribela, que ele meio que faz esse paralelo da vida dele com a história da personagem na novela. Então eu sempre fui nesse fluxo que ele teve de que a história é inspirada em Floribela, mas que tinha que ter uma identidade toda para a história significativa para ele, sabe? Então, logo que ele falou da capa para Flores Amarelas, eu pensei, os pés, que fazia parte do logo original de Floribela. Só que no logo original eram pés femininos e aqui são pés masculinos. E ao invés das flores ou do coração que nós tínhamos nesses logos das 2 temporadas de Floribela, eu usei o arco-íris porque é um personagem LGBT. Então a fonte, eu sabia qual fonte usar, que era obviamente a fonte que eles usaram para o título de Floribela. As cores eu queria que fosse essa cor mais viva também. E esse fundo foi ideia do próprio Rodolfo Carvalho. Foi a primeira coisa que ele falou assim, olha, se você puder usar esse fundo, que tem um pouco na divulgação de Floribela, você usa. Então eu já coloquei esse fundo também. Enfim, foi uma capa muito divertida. Foi, acho que, a capa mais rápida que eu criei de todas que apareceram por aqui. Foi a capa de Flores Amarelas. Enfim, eu acho que consegui passar a mensagem que ele queria, acho que consegui criar essa identidade que ele queria, essa referência, mas não a cópia em si. E, como eu disse para vocês no começo, eu fiquei bastante empolgado e orgulhoso dessa capa também. Não reparem que a iluminação mudou, é porque o tempo fechou do nada enquanto eu estava gravando o vídeo e, obviamente, a luz natural que eu estava usando mudou. Mas, enfim, vamos continuar o vídeo. A penúltima capa a aparecer por aqui é a de Uma Vida em Cor-de-Rosa, do Victor Manuel. E a criação dessa capa em si, ela é bastante peculiar, porque quando o Victor entrou em contato comigo para falar sobre a capa, sobre o trabalho da capa, e eu perguntei o que ele queria nessa arte, o que ele queria falar com essa história,
Ele me deu uma sinopse da história que ela era bastante conceitual, ela era bastante abstrata, por assim dizer. Então ele falava bastante sobre sentimentos dos personagens, do que a história significava para eles. Então o que eu lidei para fazer essa capa, basicamente, eram os sentimentos dos personagens. E isso foi um padrão completamente diferente. Eu não estava acostumado com isso. Esse contexto que ele trouxe para mim, de que os personagens estavam se jogando nessa nova vida, de que eles estavam se sentindo livres, que eles estavam se sentindo em queda livre por conta do relacionamento, do que eles estavam sentindo. Então eu percebi justamente nos personagens mergulhando de cabeça num céu com o sol. E foi basicamente assim que eu fui direcionando a minha ideia para a arte da capa. Esse céu cor-de-rosa, as cores todas em tons de rosa, e os personagens caindo em queda livre, só que não em direção ao chão, mas sim em direção ao sol, ao ápice. E eu acabei fazendo 3 versões da capa. O Vitor gostou bastante da primeira. E essa é a capa que acabou saindo, que está disponível lá na Amazon. As pessoas gostam bastante dessa capa, me surpreendi bastante, porque eu fiquei bastante na dúvida se eu estava conseguindo transmitir de fato a ideia do Vitor. E acabou que eu acho que consegui. Então isso com certeza dá uma certa satisfação enorme, assim, eu não posso nem negar. Mas enfim, a gente nem sempre acerta de primeira, sabe? Nem sempre o que a gente pensa é o que o autor quer, ou é o que o gênero que o autor escreve quer, pede, por assim dizer. E foi o caso desse último livro que vai aparecer por aqui, que é um caso mais recente, de Gritos e Sussurros, da Thalita Vert. Ela entrou em contato comigo para fazer 2 capas de uma vez, a capa do primeiro volume, que já saiu, e a capa do segundo volume. E ela explicou um pouco a história, eu me inteirei um pouco mais sobre a história, aí eu pensei em usar ilustrações, como eu estava fazendo nas últimas capas. E eu fiz 2 capas extremamente ilustradas, extremamente coloridas, sabe? E que eu curti bastante o resultado. Só que aí, quando eu apresentei para a Thalita, ela chegou para mim e falou assim: olha, a capa está muito bonita. Se eu tivesse a história perfeita para essa capa, eu usava. Só que ela não está exatamente transmitindo o que eu quero passar com essa história, e ela não bate exatamente com o que o gênero pede, porque essa é uma história de romance erótico. E aí eu fiquei assim, putz, ela tem um ponto. Mesmo que eu tenha gostado bastante dessas capas, as capas são exatamente o tipo de capa que atrai o leitor de livro de romance erótico. Então eu preciso fazer outra capa para substituir essas 2. Mas eu vou tentar fazer outra coisa com essas 2 capas que eu fiz. Então foi exatamente isso que aconteceu. Em 30 minutos eu entrei em banco de dados, pesquisei um pouco imagens gratuitas. Eu achei essa imagem que eu poderia usar tanto para a primeira capa quanto para a segunda capa. Usei um pouco de efeitos, coloquei uma luz de refletor ali na frente, porque o protagonista do livro, no caso, é um cantor famoso. E eu apresentei, né, essa mudança estrutural, que não tinha nada a ver com a capa que eu fiz ilustrada, e aí a Thalita Vert gostou. E aí ela publicou a capa assim. E eu acabei ficando com as 2 capas ilustradas, eu fiz umas alterações, eu acabei usando para Mundos Secretos, a minha história de fantasia, para vocês terem noção de como eu viajei um pouco na maionese ao criar a capa original, né, de Gritos e Sussurros. E, enfim, assim, eu fiz algumas mudanças para usar para mim, e a Thalita acabou gostando da capa mais tradicional de romance erótico mesmo, e acabou que todo mundo saiu feliz. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, essa é a nossa parte 2 de jogando livros pela capa, mas no caso as capas fui eu que fiz. Me desculpem pela mudança de iluminação no decorrer do vídeo, como eu falei pra vocês, o tempo estava super aberto, super claro e acabou fechando do nada, mas espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique aqui embaixo gostei, pois isso vai ajudar bastante os algoritmos do YouTube a entenderem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado por aqui e querem compartilhar com mais pessoas e querem ser mais notificados com relação aos vídeos que aparecem por aqui. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem um crusher, ative o sininho para sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter, para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon, vocês usando os links aqui de baixo para comprar qualquer produto, além de livros e afins, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Me digam aqui embaixo quais foram as capas que vocês mais gostaram. Aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal do Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.